Entramos no X, então, porque alguns dias antes do bloqueio do X, a empresa de Elon Musk consultou executivos para assumirem a representação da plataforma no Brasil. De acordo com publicação do jornal Folha de São Paulo, essas sondagens aconteceram pouco depois do bilionário anunciar que estava fechando o escritório no país. No entanto, a procura por um nome não foi bem sucedida. Os executivos consultados não aceitaram a proposta de assumir o X no Brasil, citando preocupações com o risco de enfrentar complicações legais e até mesmo a possibilidade de prisão. E mesmo com a suspensão imposta por Moraes, o X segue consultando pessoas do Brasil para representar a empresa. Na última sexta, Moraes, ele deu aquela decisão, só para explicar para vocês, em que ele determinou a suspensão do X da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o que ele fez? Foi sexta-feira, logo depois do nosso programa, por volta das 5, ele soltou a ordem judicial e ele dizia que o X estava suspenso e 3 medidas, portanto, foram solicitadas naquele despacho. A medida de número 1 era que o presidente da Anatel, ele procedesse no desligamento de acesso ao X dentro da internet brasileira. E ele pediu para que o presidente da Anatel oficiasse até sábado, meio-dia, quais medidas estariam sendo tomadas para que ninguém tivesse mais acesso ao X usando a internet brasileira. Isso acabou acontecendo antes e a Anatel conseguiu desabilitar pela internet nacional o acesso a essa plataforma. A medida número 2 da decisão do Moraes determinava que empresas como a Apple e a Google elas retirassem das suas lojas virtuais o aplicativo X e que tornasse difícil encontrá-lo e removessem esse acesso para quem estivesse usando, tem conta aqui, etc. E também pediu para que ela deixasse de disponibilizar os aplicativos de VPN e que dificultassem o acesso de VPN aos usuários brasileiros. E, por fim, a medida de número 3 determinou uma multa diária de R$50 mil para todos os brasileiros, pessoas físicas de carne e osso, alma e merda, e jurídicas, as empresas, que se utilizassem de qualquer subterfúgio, por exemplo, o VPN, para usar o X. Dali a pouco, coisa de 2 horas depois, ele veio com um despacho e voltou atrás na medida número 2, que era a medida acossando Google e Apple a tomarem as providências quanto ao VPN. Mas não voltou atrás quanto à questão da multa diária de R$50 mil. E não voltou atrás com relação à questão do banimento do X. Em suma, para que ele banisse o X, a argumentação jurídica do Alexandre de Moraes foi a seguinte: uma vez que, juridicamente, o X não estava respeitando decisões judiciais, e eu acho bonito a decisão judicial, é decisão dele mesmo, né? Eu dou uma decisão absurda e depois falo, não cumpriu decisão judicial, é por isso que eu estou tomando essa medida drástica. Como se a expressão limpasse, né, lavasse, purificasse a ordem anterior. E, como os motivos de fato, ele disse o seguinte, é isso que eu acho bastante interessante. Ele disse que, como o X é uma plataforma que representa uma terra sem lei, um lugar que está dominado por grupos extremistas e milícias, dominado por nazistas, fascistas, racistas e disseminadores de discurso de ódio, golpista e antidemocrático, essas foram as expressões que ele usou, que mais caberiam para se referir às próprias decisões dele. Mas ele usou isso lá no X. Ele diz que então ele
suspendia o X. Eu fiz esse apanhado geral das decisões, tá? Para a gente poder continuar e para vocês se situarem. No momento em que foi publicada a decisão de suspender o X no Brasil, o Moraes, ele era homenageado pelo Ministério Público de São Paulo por seu papel em, aspas, defesa da democracia. No seu discurso, Alexandre de Moraes disse que as redes sociais devem ser utilizadas como instrumentos para o bem e que é preciso ter coragem para o enfrentamento. Coragem para o enfrentamento. Em primeiro lugar, ele não é herói, ele é juiz. Professor Sona, ele é juiz. Ele não entendeu que o juiz é inerte e não herói. Em segundo lugar, se o X precisava mesmo ser suspenso porque é um ambiente sem lei, dominado por terroristas, por fascistas, nazistas, racistas, criminosos de toda sorte, por que ele não fecha a Cracolândia? Por que ele não fecha as áreas dominadas pelo narcotráfico no Rio de Janeiro? Por que ele não fecha as áreas dominadas pelo PCC em São Paulo, lá no Amazonas? Ah, mas as pessoas que lá vivem, elas têm direito à moradia e elas podem ir e vir. Ir e vir e direito à moradia são direitos constitucionais. Ora, Katso, a liberdade de expressão e de informação também são. Bom, Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a todos que nos acompanham. Talvez porque para fazer esse enfrentamento precisa ter coragem. Ou seja, é muito fácil você ter coragem tendo todo o aparelho do Estado para te defender e um aparelho do Estado que já está tomado, já está contaminado, está subvertido. Porque você olha, os aparelhos do Estado, eles funcionam para tudo, menos para fazer aquilo que deve fazer, que é garantir o equilíbrio, a ordem e a justiça, porque não é isso que a gente percebe. Talvez para enfrentar esses ambientes que você falou, precisa realmente ter uma coragem que aí vai muito além daquela capacidade de usar os aparelhos do Estado, porque os aparelhos do Estado talvez eles já estejam todos tomados, contaminados, como uma árvore que foi tomada por cupins. E nesse sentido ele não teria capacidade de enfrentar, por exemplo, a Cracolândia. Como que você vai enfrentar a Cracolândia quando você vê a céu aberto o tráfico de drogas, a negociação, a prostituição, você vê tudo o que há de mais negativo para a humanidade, você vê lá estimulado por indivíduos que lucram com isso. Porque se ela existe ali, é porque alguém está conseguindo obter lucros. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente vê aquilo que foi feito com relação ao X, o absurdo já está posto, não tem mais o que questionar. Ora, a situação que me deixa estarrecida é a seguinte. Ora, o X foi punido porque precisava, depois, primeiro foi ameaçado e foi retirado. E depois precisava ter o Elon Musk, que retirou o X do Brasil, para não ter pessoas que corressem o risco de serem injustamente presas e, talvez numa situação como essa, poderia ser dito que foram sequestradas, foram torturadas, o que quer que seja, porque é ilegal o que seria feito. Aí o que o Elon Musk fez? Retirou para não colocar em risco personalidades, pessoas, cidadãos brasileiros, que tinham uma única função: representar o X para chegar diante do juiz e receber a ordem de prisão. Porque não é possível que está dizendo, eu preciso que você coloque alguém aqui para ser preso. Porque a pessoa vai fazer o quê? Ele vai dizer, eu não posso fazer isso porque eu tenho que seguir as ordens do meu patrão. E o meu patrão disse que as determinações são essas. Então o senhor será preso. É isso que ele está dizendo? Você precisa colocar alguém para ser chicoteado? Praticamente é essa a expressão que está sendo colocada diante de todos nós. Então o que o Elon Musk fez? Saiu, não vai colocar ninguém, está procurando uma pessoa. Eu não sei se seria possível colocar algum indivíduo que já esteja cumprindo pena, mas talvez para configurar, já que já está preso, não vai ser preso mais. Coloca o Felipe Martins, já é um preso político. Coloca o Daniel Silveira, que não pode, não tem como. Mas de repente, quem sabe, no ápice da chacota, poderia ser isso, porque parece essa situação que nos angustia. Nós não temos mais base jurídica, solo jurídico. O brasileiro percorre uma estrada de violência contra violência e poder contra poder. E ele não tem poder nenhum, ele só tenta sobreviver nesse troca de tiros. E ele age como um cego diante de tiroteio, porque é isso que o Brasil tem, porque ele não tem capacidade de ver um ordenamento jurídico que funcione. E nesse ato de chacota, o brasileiro é chacrete, né? Porque só o brasileiro dança. E tem uns empresários também, Arthur, que inclusive donos de multinacional, que disseram que o interesse em investir no Brasil depois dessa decisão ficou prejudicado.